Muito obrigado por você estar assistindo esse vídeo, estar aqui inscrito nesse canal. Que Deus abençoe grandemente a sua vida. Tem uma matéria aqui interessantíssima para ler com vocês. Saiu no Breaking Israel News sobre a construção do templo. Gente, olha que interessante essa matéria. Eu vou deixar o link na descrição e vou lendo algumas partes aqui para vocês. Tem um tema aqui que é sobre a construção do terceiro templo estar sendo realizada de forma subterrânea em Jerusalém. Aí tem um Salmo 126, que fala sobre aqueles que voltaram de Sião, a nossa boca se encheu de riso, a nossa língua de cântico. Então disseram entre as nações, grandes coisas fez o Senhor por nós. Olha, aqui está uma foto sobre os túneis de Jerusalém. E eu quero ler rapidinho aqui algumas partes. Tem um arquiteto que não é judeu, que ele é da Nova Zelândia, ele visitou Jerusalém e ficou chocado com o que viu. Quando ele visitou essa parte subterrânea, ele confundiu a manutenção simples que ali está sendo feita, que está abaixo da localidade de onde estão as mesquitas, né? E ele confundiu essas simples bases que estão sendo construídas com uma construção do terceiro templo. Aí aqui a matéria diz: o seu erro inocente traz uma mensagem poderosa e inspiradora. Aí conta a história. Gilchrist, que prefere se chamar de Yohanan Ben Yosef Gil Israel, teve um relacionamento à distância com o templo. Ele dirigiu a sua própria empresa de arquitetura em Dunedin, Nova Zelândia, por mais de 15 anos. Ele estava fisicamente distante da Terra Santa e não tem qualquer conexão com o judaísmo, embora esteja investigando a sua genealogia hoje, né? Quando estudava arquitetura na Universidade de Auckland, seu pai, que é um devoto cristão, pediu que ele fizesse um estudo sobre o tabernáculo. Gilchrist cumpriu, adaptando mais tarde seu trabalho de amor para ser submetido como uma tese final. Seu estudo incluiu o templo e os utensílios do templo. Olha que interessante, gente. Depois de chegar em Jerusalém, na semana passada e visitar um monte do templo, Gilchrist visitou o complexo do túnel, que está debaixo, na parte subterrânea, né, adjacente ao muro de contenção do monte do templo. O complexo do túnel está aberto ao público e está sendo submetido a reformas destinadas a fortalecer as antigas muralhas, que sustentam a estrutura acima. Ao mesmo tempo, os arqueólogos estão tecendo, através de um campo minado, né, político, para estudar o site, aquela região, aquela dimensão ali. Quando Gilchrist, o arquiteto, viu a construção, ele ficou chocado, maravilhado. Olha o que ele disse: eu tinha certeza de que o que estava vendo era o início da construção do terceiro templo. Como arquiteto, eu sei que, se fosse encarregado do projeto, era dessa forma que eu teria começado. Porque você não começa uma construção do topo, você começa com as bases fortes. Olha só que interessante, gente. Talvez fosse mais surpreendente que aqui ele fala sobre os árabes, que ele tem um diálogo com o rabino, e o rabino diz que os árabes vão pedir para que o templo seja construído, né? O rabino nega qualquer construção que esteja sendo feita de baixo para cima lá, né? Mas esse papo com esse jovem, com esse homem, mudou a perspectiva do rabino. O rabino diz que o templo será construído quando os árabes implorarem para que ele seja construído. O presidente do movimento do templo, Yaakov Haiman, preferiu que a conclusão de Gilchrist fosse precisa. Ele sabia que a construção em torno do monte do templo estava em andamento e não estava conectada a nenhuma visão messiânica maior, mas como gerente do projeto de construção profissional, ele entendeu a confusão de Gilchrist. Gente, será que é uma confusão mesmo? Eles estão sempre cavando lá por razões arqueológicas e ocasionalmente para a construção conservadora. Muitas vezes é a causa da controvérsia. É verdade que se a construção do terceiro templo começasse, provavelmente seria algo assim, reforçando a base. A primeira fase da construção do templo
seria uma construção menor, criando espaço para que judeus e cristãos adorassem, disse Hyman. Isso não perturbaria nada que já exista. É possível que não haja nenhuma controvérsia em torno disso. O próximo passo, como as fontes judaicas descrevem, é quando as outras nações, incluindo o Islã, nos implorarem para fazer o terceiro templo, observou Hyman. Gilchrist continua seu passeio pela Terra Santa e pode haver mais observações surpresa. Por que é preciso um arquiteto na Nova Zelândia para ver isso? Gilchrist perguntou. Algum dia isso vai acontecer. Milhões de pessoas estão orando por isso. Mas se você estiver aqui, você não vai notar, mesmo quando está acontecendo na frente de seus olhos. Deus abençoe vocês. Um beijo no coração de todos.